Voltei, gente. Desculpa, porque fiquei 2 dias trabalhando até tarde. E aí não deu para eu chegar e gravar o capítulo, tá? Mas hoje estou retomando aqui. Capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, o item 20. O simples fato de poder o homem comunicar-se com seres do mundo espiritual traz consequências incalculáveis da mais alta gravidade. É todo um mundo novo que nos revela e que tem tanto mais importância quanto a ele onde voltar todos os homens, sem exceção. Então, gente, as comunicações com o mundo espiritual, elas já estão acontecendo ainda mais, mais contundentes do que antes, porque hoje a gente já sabe o papel do médium, a gente já sabe que os espíritos se comunicam através dos médiums, a gente já sabe que muitos segredos, do mundo espiritual já chegaram até nós aí ultimamente pela mediunidade de pessoas, muito responsáveis, como a gente teve aí, ou tem ainda, Divaldo Franco, a gente teve o Chico, a gente tem aí o Wagner, são muitos médiuns, gente, que estão trazendo mensagens do mundo espiritual de uma forma muito responsável, de uma forma que a gente não precisa mais ter medo de duvidar, porque eles são fidedignos, aos ensinamentos dos espíritos. O que os espíritos querem dizer, eles trazem, e se alimentam de muito estudo para poder serem médiuns, que sejam responsáveis pelas comunicações, O conhecimento de tal fato não pode deixar de acarretar, generalizando-se profunda modificação nos costumes, caráter, hábitos, assim como nas crenças que tão grande influência exerceram sobre as relações sociais. É uma revolução completa a operar-se nas ideias. Revolução tanto maior, tanto mais poderosa, quanto não se circunscreve a um povo, nem a uma casta, visto que atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. Então, gente, se todos somos espíritos, no corpo ou não, então a doutrina espírita, ou o espiritismo, ou o Consolador Prometido, ele vem trazer uma aproximação entre todos. Ele vem nos auxiliar a entender coisas que antes a gente não entendia. A gente vai, com esse estudo, com esses conhecimentos, a gente vai então compreendendo que o mundo espiritual é mais próximo de nós do que a gente pode imaginar. É porque a gente vive também no mundo espiritual, às vezes, ou quase sempre, no desdobramento do sono físico. Nós podemos fazer cursos no mundo espiritual, nós podemos visitar pessoas que já nos deixaram, podemos ouvir essas pessoas, mas claro, dependendo da sintonia nossa ao dormir, também nós podemos visitar zonas inferiores e os seus habitantes, Então tudo isso a gente vai compreendendo quanto mais a gente vai conhecendo, a doutrina espírita. Razão há, pois, para que o espiritismo seja considerado a terceira das grandes revelações. Vejamos em que essas revelações diferem e qual é o laço que as liga entre si. Então a Gênesis vai trazer para nós aquilo que a gente sempre fala, Primeira revelação Moisés, segunda Jesus, terceiro Espiritismo, Então vamos lá, no item 21 nós começamos com Moisés. Como profeta, Moisés revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano Senhor e Criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo pela qual essa primitiva fé, purificando-se, havia de espalhar-se por sobre a terra. Então, Moisés era um legislador. O que é um legislador?
O legislador é aquele que produz as leis. E por que existem leis? Se não existissem leis, as pessoas iriam agir da forma que quisessem, não ia ter nada, né, a organizar aquela coletividade. Então, principalmente para os hebreus, né, Moisés funcionava como aquele que direcionava esse povo, disciplinava esse povo. E mais ainda quando Moisés, no alto do Sinai, né, que era uma montanha, um monte muito alto, recebe, como a gente via desde criança, né, as tábuas dos 10 mandamentos. E essas tábuas, elas foram realmente talhadas em pedra, como a gente vê aí nessas ilustrações, né? Porque naquele tempo a gente não sabia que não existia caneta Bic, sabia que não existia lápis, nem nada. Então, as escritas eram de uma forma bem diferente. E Moisés traz, então, aqueles 10 mandamentos que são de origem divina. A maior parte das leis de Moisés não eram de origem divina, eram origens de acordo com, né, com as situações da sociedade da época, porque Moisés produzia leis. Agora, essas 10 que ele trouxe foram justamente aquelas leis que disciplinariam, que apresentariam à humanidade daquele momento um único Deus, né? Porque naquela época eles cultuavam, né? A gente sabe, tudo quanto é Deus que eles achavam, né? Já ia lá e fazia, né? Fazia estátua para Deus e fazia templo para aqueles deuses, assim. Mas era falta de conhecimento, né? Então tinha chegado o momento da humanidade em que precisaria ser apresentado a eles um Deus único. E aí é que Moisés traz como sendo a primeira revelação. Revela então que existe um único Deus e que ele precisa ser ouvido, né? E precisa ser amado. O Cristo, tomando da antiga lei o que é eterno e divino e rejeitando o que era transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura de que Moisés não falara, assim como das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. A parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido da fonte primária, de pedra angular de toda sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo, sob que considera ele a divindade. Esta já não é o Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés. É um Deus que Moisés apresentou, um Deus cruel e implacável, que rega a terra com sangue humano, que ordena massacre e extermínio dos povos, sem excetuar as mulheres, as crianças, os velhos. Aquele Deus que castiga aqueles que poupam as suas vítimas. O Deus que Jesus nos revela não é mais o Deus injusto, que pune um povo inteiro pela falta do seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que fere os filhos pela falta dos pais, mas sim um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Já não é o Deus de um único povo privilegiado, né, que eram os hebreus, o Deus dos exércitos, presidindo aos combates para sustentar a sua própria causa contra o Deus dos outros povos. Mas sim um Pai comum no gênero humano, que estende a sua proteção por sobre todos os seus filhos e os chama a si. Já não é o Deus que recompensa e pune só pelos bens da terra, que faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura, mas sim um Deus que diz aos homens: a vossa verdadeira pátria não é deste mundo, mas no reino celestial, lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Já não é o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena se retribua olho por olho, dente por dente, mas é um Deus de misericórdia que diz: perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem em troca do mal. Não façais aos outros o que não queiram que vos façam.
Já não é o Deus mesquinho e meticuloso que impõe, sob as mais rigorosas penas, o mundo como quer ser adorado, o modo como quer ser adorado, que se ofende pela inobservância de uma fórmula, mas sim um Deus grande, que vê o pensamento e que se não honra com a forma. Enfim, já não é o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Então olha que lindo que, né, Jesus traz para nós, né, na segunda revelação. Porque o Deus que Moisés trouxe justamente era aquele Deus punitivo, né? Aquele Deus que castiga. Mas é porque as pessoas naquela época precisavam dessa disciplina, porque eram ainda crianças espirituais. E quando Jesus chega já no momento mais maduro da humanidade, Jesus apresenta a verdadeira face de Deus. Aquele Deus maravilhoso que ama os filhos, que ensina a importância do perdão, do amor, né, gente? Então é isso, a gente fica por aqui, amanhã a gente continua o item 24. Um abraço.